cada uma dessas? Eu, digamos, analiso três grandes formas do habitar. A empática, ligada à experiência da leitura, né? A exotópica, ligada à experiência da eletricidade, do cinema, da TV, e a tópica, ligada à experiência do digital. E a experiência da oralidade, tem alguma? A oralidade entraria na forma empática, né? Uma certa forma, porque o pressuposto di fundo desse raciocínio é que existe entre o sujeito e o território uma forma comunicativa, uma tecnologia comunicativa que influencia essa relação. Então, a comunicação não é percebida apenas no sentido antropomórfico, ou seja, como repasse de informações na sociedade entre sujeitos e instituições, mas é percebida também como uma forma de comunicação entre o sujeito e a natureza, e o território. Então, a introdução de uma tecnologia comunicativa nova transforma esta interação. Um exemplo típico é o telescópio de Galileu, né? Ou seja, utilizzazione di uno strumento nuovo da tecnica che permette enxergar e ver cose che ogni umano non podia ver, instaura uma alteração profunda, não apenas da concepção da natureza, mas do mesmo conceito de natureza, do mesmo universo, gerando uma das principais revoluções da história da humanidade. Então, a introdução de um strumento da técnica, mas sobretudo de uma forma de comunicação nova entre o sujeito e o território, gera revoluções enormes na mesma relação entre o sujeito e o território, mas sobretudo na mesma concepção da natureza. Então, nesse sentido, a forma do habitar é entendida como uma forma de comunicação que lega a relação entre o sujeito e o meio ambiente a partir de um tipo de interação técnica, no sentido heideggeriano da técnica, portanto, in un sentido portanto dinamico, e che gera novas formas abitativas, novas construções habitativas. Se por exemplo, nós pensamos a forma que os antigos gregos, mas os antigos moradores da cidade pequena do Mediterrâneo, tinham de andar dialogando, né? Os filósofos gregos tinham uma palavra, um conceito que descreveu esta forma habitativa, que se chamava agorazein. O agorazein era a forma habitativa que os antigos tinham de dialogar andando pela cidadezinha, na época clássica, na época antiga, e dialogando de uma certa forma, discutendo de argumentos, em grupeto de 4 ou 5 pessoas, um andar tranquilo, sem pressa, ligado, portanto, a uma condição habitativa muito tranquila, protegida pelos muros da cidade. Se compararmos esta forma com a forma do flaner, escrito por Benjamin, por exemplo, que é uma forma solitária. O flaner, assim como interpretado por Benjamin, é um indivíduo solitário que no meio da multidão é sozinho, anda pela cidade e olha a paisagem, olha as letrinas, olha o andar da cidade numa forma de uma paisagem dinâmica. A metrópole introduz essa experiência com a eletricidade, sobretudo com o movimento mecânico dos fílobus, depois da escada rolante, introduz esse movimento, né? Então há uma grande diferença nesta forma habitativa deslocativa solitária que faz com que o indivíduo reconstrua através da sua visão as paisagens urbanas. Se compararmos essas duas com uma terceira ainda, que é a nossa forma de navegar na rede, com o nosso andar informativo na rede, que é um andar onde nós não precisamos nos deslocar em algum espaço, mas estamos sentados na frente de uma tela e adquirimos informações infinitas. No nosso navegar na rede, obviamente, são 3 formas claramente diferentes. A primeira é ligada à experiência da oralidade e da leitura, sobretudo, né? Sobretudo como a forma da cidade como um espaço delimitado, a forma de livro, dividida em capítulos, parágrafos, e cada espaço uma função, né? A segunda é ligada à experiência exotópica da eletricidade, e a segunda, portanto, o cinema, um habitar muito ligado às imagens. E a terceira é ligada a um tipo de interação entre sujeito e território, onde não há mais uma clara distinção entre os dois, e que é definida no livro como a forma habitativa atópica. E como se dá essa diluição do sujeito no ambiente? Como que você... Bom, existem várias definições, psicastenia é uma destas, mas também existe a percepção de pensar que
a relação entre sujeito e território, sujeito e objeto, foi uma relação sempre ligada a uma interpretação ligada que Heidegger liga, por exemplo, à construção da metafísica, portanto toda a filosofia ocidental, do sujeito transferir o próprio conhecimento em cima do objeto e nomear, identificar, reificar o objeto a partir da sua concepção. Toda a crítica que Heidegger faz à metafísica está ligada exatamente a esta incapacidade da metafísica a deixar o objeto cosear, a cosa cosear, diria Heidegger, isto é, o objeto ser ele mesmo e escutar o objeto, escutar a natureza, mas sempre applicar ao objeto, à natureza, uma interpretação que era ligada à exigência absoluta, objetiva que a metafísica tinha de alcançar a verdade. A verdade, Heidegger sostitui, ele vê com o concetto che aletheia em grego, sostitui o conceito de autêntico. O autêntico é esta tentativa de desvelar a natureza, não portanto interpretá-la de uma forma objetiva metafísica, mas deixar a natureza ela mesmo acompanhá-la no seu dinamismo. E, portanto, a entendê-la e interagir com ela numa forma de desvelamento contínuo, que não pode mais, portanto, criar categoria objetiva fixa, mas que tenta de acompanhá-la e interpretá-la. Então, nesta segunda direção é que vai a concepção utópica. In un contesto di rete, soprattutto in un contesto di rete legato à experiência do network sociais, depois da web 2.0, a única forma de você construir um conteúdo ou construir um caminho interpretativo é colaborativa. Não há possibilidade de estabelecer uma estratégia comunicativa, uma estratégia de interação anteriormente. Uma vez que você joga informações na rede, essas informações são complementadas, alteradas, manipuladas por outros atores da rede. Tudo isso gera um percurso absolutamente incontrolável que chegará a uma definição sucessiva. Nasceu assim YouTube, nasceu assim várias arquiteturas informativas na rede, que não eram estado pensadas no começo, mas que a interação da rede stessa manipolou de uma forma autopoética e gerou resultado inesperado. Então a gente pode concluir que então a rede gerou uma crise então do autêntico, das definições e também da perenidade dessas definições. Né? Sim, com certeza. A gente pode resumir de uma maneira. A rede é uma forma que provavelmente, sim, claro, tem uma ampla discussão sobre o conceito técnico em Heidegger. É prevalente uma interpretação segundo a qual Heidegger era assolutamente contrário à técnica, mas Heidegger era contrário à técnica criada pela metafísica, isto é, a técnica instrumental. A sua crítica à metafísica pressuporia um outro tipo de técnica, que não seria a técnica instrumental, e com certeza que o Heidegger define a essência do homem. Comumente, assim, quando a gente pensa em rede, a gente pensa sempre nas pessoas que estão envolvidas nela, né, nos processos. Eu queria entender mais, quando a gente fala de habitar, a gente estabelece uma relação com o ambiente. Acho que a gente podia partir um pouco mais para essa coisa. Como é o ambiente da rede, não só na relação que as pessoas estabelecem entre si, quando você joga a informação ela é modificada, são outras pessoas, né? Como que fica a relação da pessoa com o ambiente urbano, por exemplo, como é essa pós-urbanidade se dá, como é esse viver no meio de prédios, num ambiente virtual, ou num quadrado de concreto, num ambiente virtual, ou no meio de uma floresta. Acho que a gente podia puxar Bom, a palavra urbano tem uma etimologia latina que é urbs, que significa limite, fronteira, que estava a indicar o ato dos antigos romanos de construir um surco, um perímetro, no interior do qual ia nascer a cidade. Né? Cada vez que eles iam construir uma cidade, fazia este surco, né? Que delimitava claramente o espaço entre o qual ia ser construída a cidade. Então, toda a história da urbanidade está ligada profundamente ligada aos muros, às portas da cidade. A cidade estabelece claramente uma cidadania, isto é, divide o dentro e o fora. Os cidadãos são os moradores internos, fora são estrangeiros. Então, esta espacialidade controlada, dentro dessa espacialidade são válidas, existem algumas leis, fora outras. Existe um idioma, alguns deuses, e fora outros. Esta delimitação que a cidade, que a experiência da humanidade cria, é ampliamente superada pela experiência da metrópole, já, com o advento da eletricidade.